Sobre liderança estratégica ágil para uma vida mais próspera e crescimento da empresa, tá? O entrevistado é o Paulo Imbuzeiro, ele é CEO e founder da ITC Global Consultoria, tá aqui também ao nosso lado. Paulo, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Jornal da Mix, traduzindo para o nosso ouvinte o que é essa liderança estratégica ágil. Bom dia. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas os ouvintes aqui da Mix. E o tema de liderança é um tema muito amplo e é importante a gente começar simplificando um pouco mais o conceito de liderança. Todos nós temos um pouco de liderança no nosso dia a dia. E um dos primeiros pontos que a gente precisa frisar sobre liderança é que liderança é uma escolha. Você escolhe ser líder e essa escolha parte aí para uma jornada de desenvolvimento de habilidades da liderança. Outro ponto que é muito importante reforçar, que liderança não é um cargo. Não significa que ao se tornar chefe você se torna um líder. Você se torna um gestor. Você passa a gerenciar um negócio. O líder, ele lidera pessoas. Quais as características principais que um líder precisa ter? Dentre as características principais, a gente vem trazendo um conceito hoje, que é o conceito da trilha da liderança, que nele a gente vai trazendo de forma detalhada cada uma dessas características. A trilha da liderança significa que, e aí entra o conceito da liderança estratégica, que é uma liderança mais ampla, uma liderança total. Significa que você precisa partir de uma liderança de si mesmo antes de liderar pessoas. Então você precisa gerenciar, ter o autoconhecimento, o autocontrole, para saber liderar as suas ações e emoções, a auto-performance com U, que é a auto-performance de você melhorar o seu desempenho em termos de produtividade, tempo, comunicação. Então, isso tudo parte de, primeiro, ali da liderança, da autoliderança, que é a liderança de si mesmo. Depois você vai para a liderança de pessoas. Nesse momento você precisa ter a capacidade de inspirar, de orientar, delegar, comunicar. Aqui eu já estou trazendo vários traços, O líder, ele é um líder comunicador, é um líder que orienta, é um líder coach, é um líder humanizado, é um líder também que vai entender o contexto, a situação, um líder situacional. Então, nesse momento da liderança de pessoas, principalmente saber desenvolver times de alta performance ou desenvolver novos líderes. Nesse momento também é muito importante ele ter duas dimensões. A dimensão do engajamento, que é quando eu preparo essas pessoas para poder elas estarem num ambiente propício para a motivação, para fazer as coisas acontecer, para estarem engajadas. E a competência. As pessoas precisam saber fazer e as pessoas precisam também querer fazer. Então, quando o líder ele cria esse ambiente propício, ele consegue aí desenvolver times e partir para um outro estágio, que é a liderança de negócio. Aí vem um olhar externo, onde ele tem que olhar para o mercado, ele tem que olhar para dentro da organização, para a sua estratégia. Essa estratégia ela precisa ser diluída no tático e no operacional. Aí vem as equipes, os gestores, as áreas que vão desenvolver os planos. E eu costumo muito falar, que o líder ele é um gestor da combinação, de algo combinado. Vamos pensar assim, ele senta com a sua equipe, partindo de um cenário que a empresa já tenha a sua estratégia definida, um plano definido, e agora ele precisa lidar com pessoas. Ótimo. Estou olhando aqui para um exemplo de uma empresa fictícia ali, que a gente já atuou, e aí você chega ali dentro daquele cenário, você precisa combinar com aquela equipe. A gente tem esse objetivo, vamos traçar aqui um plano de ação para alcançar esse objetivo, tem essas metas, e a gente vai combinar prazos. E a gente vai garantir que você tenha conhecimento suficiente e clareza para executar estas ações. Combinado? Vamos agora gerenciar. Esse gestor, esse líder, na verdade, ele agora vai gerenciar o que foi combinado. Semanalmente, ele tem que iniciar ali com as sprints semanais, são reuniões, são rituais. O que é a sprint semanal? Uma coisa simples, 15 minutos que você pare com a sua equipe ali, reúna e converse com a equipe para saber as demandas daquela semana que foram traçadas,
se tem alguma necessidade de apoio, porque esse líder é o líder que vai apoiar a equipe para as coisas acontecerem, ou seja, vai extrair o melhor de cada um. Como é que o líder, né, consegue mobilizar a equipe? Ele ouve a equipe, ele acata sugestões da equipe, ou basicamente ele, por ser líder, né, e ter essa visão até para alguns hierárquica de que está mandando, a ordem vem de cima para baixo apenas? A comunicação ativa, ela é muito importante. O líder tem uma mente aberta. Nem sempre é ele que vai ter as respostas. A equipe que está ali na ponta, muitas vezes está lidando diretamente com o cliente, tem informação rica que pode contribuir para esse líder. Esse líder ele tem que trazer as provocações certas, ou estimular para que as pessoas, essas mesmas pessoas, elas consigam identificar qual é o problema, identificar a causa raiz do problema, encontre soluções e execute planos para resolver esse problema. Então, a todo momento eu estou falando de algo coletivo, porque a verdadeira arte da liderança é essa arte de influenciar pessoas para fazer as coisas acontecerem, tomando decisões informadas e garantindo que essas pessoas estejam preparadas, tenham a competência necessária para aquele cargo e estejam engajadas. Essa é a rotina ali do líder. E aí ele vai, semana a semana, mês a mês, trazendo os rituais de controle, de acompanhamento, de avaliação de desempenho, para que ele traga sempre possibilidades de inovar, né, aquele ambiente da equipe. A inovação não precisa ser algo complexo. Ali no dia a dia eu posso trazer elementos, né, de um treinamento, de uma orientação voltada para os valores da empresa, de um trabalho que eu possa envolver entre as áreas da empresa para melhorar a comunicação entre os setores, né? Então, tudo isso faz parte de uma comunicação ativa, faz parte de um ambiente propício para gerar uma segurança psicológica, para que essas pessoas interajam. Sabe uma coisa bem interessante? Eu participo de muitas reuniões com diretores, gestores, e alguns diretores confessam, eu gostaria mais que a minha equipe se posicionasse nas reuniões, né? Fossem mais objetivos ali. Só que existe um medo. Existe o que a gente chama da segurança psicológica. Como eu vou me posicionar? Existe aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ela tem 1 milhão de anos. Aí a pessoa fica com isso que você está falando, essa insegurança. Eu vou contestá-lo, o cara estudou em Harvard, né? Fez lá um MBA, vem aqui cheio de ideia. Quando eu falar, ele diz, quem é você para dar essa ideia? O medo é esse, né? E o medo também da questão da estabilidade dele, do cargo, o medo de perder espaço, o medo de não conseguir seguir a trilha de promoção dentro da organização. Então, muitas vezes o líder ancora, aí onde entra uma habilidade, né? Porque esse gestor ancora uma situação, né? Uma decisão, e as pessoas balançam a cabeça e dizem, não vou contestar. Pois né? é. Mas, na verdade, o líder precisa ter ao seu lado pessoas que mostrem para eles esses diferentes ângulos, porque são pessoas que estão vendo a organização em vários níveis. E que precisariam ali realmente ter uma palavra para complementar, para contestar, para somar aquela reunião. Realmente tem situações que acontece isso mesmo. Eu vou me abster de qual... É aquela saidinha, né? Eu não vou falar nada para não me comprometer. Porque se tiver alguma coisa que eu fale errado ou que não agrade a chefia ou o meu líder, nesse caso, são duas coisas diferentes, eu vou até lhe provocar a respeito disso, eu fico de boa aqui, eu não tenho nenhum problema na minha semana, nenhum estresse. Agora, voltando à história da chefia e do líder, não é porque você é chefe que você é líder, você colocou esses dois posicionamentos. Qual é o maior erro que uma pessoa que ocupa hoje um cargo de chefia pode ter? É o de criar exército de subordinado? É o de amedrontar as pessoas que vão ali procurar algum espaço, alguma orientação? Qual é o maior erro? Que característica que ele realmente deve se livrar para poder começar a trabalhar a sua liderança? A gente vem desenvolvendo um estudo chamado Engaja Plus, que é um programa que há mais de 10 anos que a gente executa ele na empresa. Alguns chamam de estudos de engajamento, outros chamam de estudos de clima, só que a gente ampliou um pouco mais em algumas dimensões. E quando a gente entra na dimensão de liderança, o que mais aparece é a centralização,
é um dos aspectos que surge ali, uma das variáveis mais citadas ali pelos liderados. O líder é muito centralizador, né? Não dá autonomia para a equipe. O favoritismo aparece muito, a falta de habilidade de comunicação, né? E tudo isso vai trazer essa característica desse líder, muitas vezes autoritário, né? Que manda e não ensina, não orienta, não delega. No lugar de delegar, está delargando, né? Como é que você define um objetivo, mas não consegue acompanhar para saber se a equipe de fato tem condições, tem conhecimento para construir planos, foi preparada para isso, para executar aqueles planos, né? Então termina que isso gera o chamado desengajamento, que é muito ruim porque baixa a produtividade. Com certeza. E limita esse líder, né? E o time falando do comandante, né? No corredor, a rádio corredor, tudo isso, buscando ali, Thaís, e fazer só o de sempre, né? Percebendo o erro, esperando que ele apareça, ao invés de solucionar o resultado final. Quer dizer, quando você tem um time jogando contra, realmente é difícil, muito complicado. Esse tema, ele não se esgota aqui, tá? O Paulo Embuzeiro, ele obviamente fica acompanhando aí a evolução de tudo que envolve aí as gestões. Ele que é CEO e founder da ITC Global Consultoria e traz essa discussão sobre a liderança estratégica ágil para uma vida mais próspera e também o crescimento da empresa. É um tema que você pode levar também para a sua empresa, para a sua organização. Paulo, queria agradecer sua presença aqui no Jornal da Mix, na manhã de hoje, aí despertando para esse tema tão relevante que pode, né, inclusive salvar a vida de algumas organizações. Obrigado pela presença, até uma próxima, Paulo. Obrigada, Paulo. Muito obrigado, e quem quiser seguir, né, mais sobre esse tema, aprofundar, a gente tem a Trilhas da Liderança, que é uma newsletter semanal sobre liderança. E também nas minhas redes sociais, só procurar Paulo Embuzeiro, vai encontrar muito material, inclusive material gratuito, para se aprofundar mais sobre esse assunto. Show de bola, sucesso para você também e para você que está acompanhando o nosso programa. Desperte aí para essa realidade, né? 6 horas.